O Natal chegou! Eu não sou Papai Noel, eu sou o Pedro Luiz Cuenca. Estou aqui mais uma vez com o Paddock Sprint, com vocês nesse dia 25 de dezembro, um fim de ano de certa calmaria, depois de uma longuíssima temporada, de um longuíssimo ano cheio de reviravoltas, cheio de notícias, cheio de coisas. Mas agora a gente se aproxima desse fim de ano, é Natal, estamos no dia 25 de dezembro, uma época de celebração, de estar ao lado da família, de reflexão, de estar ao lado de quem a gente ama, dos amigos. E é por isso que eu estou aqui com Vicente Soela e com Pedro Prado e com todos vocês que nos acompanham, porque é uma data especial e nessas datas especiais a gente gosta de passar com pessoas especiais que moram em nossos corações. Olá, Vicente, tudo bom? E aí, Pelu, tudo bem com você? É um prazer mais uma vez estar aqui no Paddock Sprint, ao seu lado. Essa parceria que a gente já firmou já há algum tempo e é sempre um prazer falar sobre Fórmula 1 e diversas outras coisas aqui do automobilismo. Feliz Natal para você, Feliz Natal para o PP que está com a gente aqui nos bastidores e para todos que estão nos acompanhando nesse dia 25 de dezembro, ou seja, nem no dia 25 de dezembro a gente deixa de trazer as informações aqui para você que nos acompanha. E muito obrigado pela sua audiência neste dia, que tenha um Feliz Natal, paz com a sua família, aproveite bastante, coma bastante, enfie o pé na jaca, que 2025 tá virando a esquina ali e tá chegando. Pois é, hoje é dia de decoração natalina, olha só que bonitinho. Ó. Eu não tinha gorrinho de Papai Noel, mas tinha uma decoração natalina aqui. Mas no programa de hoje, Vicente e eu falaremos sobre a temporada 2024 da Fórmula 1. Como eu citei no começo, foi um ano de muitas coisas, de reviravoltas, de coisas muito interessantes. A gente pode reclamar de muita coisa da Fórmula 1 em 2024, mas a gente não pode falar que ela foi parada. Isso é fato, né? A gente precisa admitir que foi um ano bem movimentado, dentro e fora das pistas. E é por isso que a gente vai lembrar do que foi bom, do que foi ruim e do que foi uma grande surpresa. Né? A gente vai discutir isso de maneira breve aqui no Paddock Sprint, o nosso programa mais curto da programação nesse fim de ano. E, Vicente, eu vou começar falando sobre as coisas que não foram tão boas, tá? A gente vai falar das coisas. Primeiro começa pelo que é ruim, depois vai pelo que é bom. E a gente viveu um ano de muitas coisas ruins na Fórmula 1. Pilotos que não andaram tão bem, equipes que não foram tão bem, mas, assim, tem aquele piloto que, obviamente, a gente olha e fala assim, cara, esse aí foi ruim, esse aí foi muito mal. Dois, aliás. E os dois estão fora do grid para o próximo ano, a gente pode pelo menos celebrar. Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo a gente pode considerar assim os piores do ano na Fórmula 1? Ou teve alguém para você, se destacou negativamente ainda mais? Se a gente for analisar aqueles pilotos que tinham uma condição mínima de fazer algo a mais, eu acho que colocaria realmente Daniel Ricciardo e Sérgio Pérez, principalmente o Sérgio Pérez. O Ricardo, tudo bem, estava na RB, era um carro que poderia entregar mais do que entregou com o Ricardo ao longo da temporada. Até o Tsunoda a gente viu que conquistou mais pontos do que o Ricardo, conseguia extrair um pouco mais desse carro, apesar de eu achar também que o Tsunoda nunca foi capaz de tirar o máximo do carro da RB, mas mesmo assim, para fins de comparação, a gente viu que o Ricardo ele não convenceu em nenhum momento. A Red Bull deu um voto de confiança a ele em 2023 para 2024, acreditando que ele poderia melhorar e assumir a posição de Sérgio Pérez, mas não foi o que aconteceu. E aí, Sérgio Pérez também, que perdeu a sua posição para o Liam Lawson. Interessante que o Lawson varreu os dois da Fórmula 1, né? Primeiro o Ricardo, depois o Sérgio Pérez. E o Pérez foi um presente quase natalino, né? O anúncio da demissão dele veio na semana passada, quase em cima da hora. Então, realmente veio um baita presente de Natal e já era tarde, porque Pérez também. Claro que a gente não espera que ele fosse acompanhar o Verstappen ou derrotar o Verstappen, mas pelo menos conseguir resultados mais promissores para ajudar a Red Bull na disputa do Mundial de Construtores, o que não aconteceu. O Red Bull ficou apenas na terceira posição. Então, acho que Sérgio Pérez e Ricardo são, sim, os maiores pontos negativos dessa temporada, mas podemos citar outros também. Eu citaria o Bottas, por exemplo, mas quando eu disse anteriormente que em condições mínimas, né, o Bottas teve um carro muito ruim, mas ele poderia ter feito mais também. A Sauber que evoluiu no finzinho da temporada agora, o Guan Yu Zhou conseguiu fazer uma boa corrida no Qatar, assim como o Bottas também fez uma boa corrida no Qatar e foi atrapalhado por Liam Lawson ali, um toque que ele recebeu, mas Bottas também foi uma temporada ruim, o Zhou fez uma temporada ruim, então tem alguns pontos baixos, bem baixos mesmo na Fórmula 1, mas com maior destaque, porque a gente esperava um pouco mais, não que a gente esperava algo extraordinário, mas um pouco mais
pela oportunidade que tiveram, realmente foi Daniel Ricciardo e Sérgio Pérez. Só assim rapidinho, tem muita gente que ao longo do ano criticou o Lando Norris. Dá para colocá-lo como uma coisa ruim da temporada? Eu não colocaria, eu acho que seria um pouco injusto. A gente criticou muito ele por cometer alguns erros, né? Principalmente em largadas, por ter também amarelado em algumas disputas contra o Max Verstappen. Mas eu acho que, assim, apesar de eu achar que ele poderia ter entregado mais, ele cumpriu o papel dele de ajudar a McLaren ali a conquistar o Mundial de Construtores depois de tantos anos, 26 anos. Conseguiu ficar com vice-campeonato no campeonato de pilotos, atrás do Verstappen, a gente sabe que é muito mais experiente no quesito de estar mais acostumado a brigar por títulos também, a ser um piloto mais talentoso também. Então, acho que o Lando Norris, apesar de ter decepcionado em muitos momentos, em determinados momentos, que a gente colocou uma expectativa um pouco maior em cima dele do que ele realmente poderia entregar naquele momento, eu não colocaria ele como algo ruim. Eu acho que ele aproveitou o crescimento da McLaren e conseguiu uma temporada boa. Boa. Assim, se fosse outros pilotos com a McLaren que ele teve, eu acho que conseguiria incomodar um pouco mais o Verstappen. Mas eu acho que o Norris também a gente não pode colocar como uma temporada ruim. Eu acho que foi uma temporada de aprendizado em que ele não esperava brigar pelo título. Lá no início do ano, a McLaren começou como terceira força do grid. Então, de repente, ele se viu naquela situação e a própria McLaren também cometeu alguns erros. Então, acho que foi um ano de aprendizado para a McLaren, algumas decepções, mas eu acho que o foco maior é em 2025 mesmo. Eu acho que em 2025 já poder julgar de maneira melhor o Lando Norris e a McLaren. Em 2024 eles cumpriram o papel deles, né? Querendo ou não, a gente esperava uma disputa mais interessante pelo título, mas não aconteceu. Mas eu acho que colocar ele como uma temporada ruim seria um pouco injusto. Pois é, e foi um ano assim de muitos altos e baixos, não só do Norte. O grid inteiro teve um ano de altos e baixos, até o campeão Verstappen, a gente pode dizer que teve assim momentos ruins assim durante a temporada. E aí a gente vai falar do que foi uma surpresa em 2024 na Fórmula 1. Porque, de fato, numa temporada longa como essa, de 24 corridas, é muito fácil você ter surpresas que aparecem no caminho. Pilotos que se destacam, um desempenho excepcional aqui e acolá. Mas eu acho que a gente pode separar alguns pilotos que tiveram um desempenho muito bacana que a gente não colocava nada. Eu cito aqui o Oliver Berman, que ele entra de última hora ali na Arábia Saudita, depois que o Sainz passa por uma cirurgia, né, para retirar ali o apêndice. Depois ele volta na Haas, substituindo o Kevin Magnussen, e anda muito bem também. Tirando ali o GP do Brasil, que ele não foi tão bem, o GP de São Paulo, mas no Azerbaijão ele foi muito bem. Temos também o outro piloto da Haas, o Nico Hülkenberg, que fez uma temporada assim, pode não ter sido brilhante, mas pelo carro que tinha, pelas condições que tinha, andou muito bem. Tivemos as primeiras vitórias de Norris e Piastri ali com a McLaren, mas aí a gente está falando do melhor carro, né, do carro que dominou a temporada e boa parte da temporada. Vicente, quem você colocaria como uma grande surpresa? Tem algum desses? Tem algum outro piloto que você colocaria como uma surpresa de 2024? Olha, eu acho que as maiores surpresas realmente ficaram por conta dos novatos, como você bem citou. Eu acho que o Oliver Berman conseguiu aproveitar as oportunidades que teve ali com a Ferrari na Arábia Saudita, que ali ele já era cotado, né, para uma vaga na Fórmula 1 em 2025, mas quando ele foi muito bem com a Ferrari ali, ele eu acho que carimbou um pouco mais esse passaporte dele com a Haas, né, para o próximo ano. E aí foi no Azerbaijão que substituiu o Kevin Magnussen, também em São Paulo. A gente também dá um crédito a ele, porque eram condições muito adversas, uma pista que ele nunca andou, então a gente até considera, passa um pouco de pano para ele nessa situação. O Colapinto começou muito bem também, claro que teve alguns acidentes, mas eu acho que são coisas normais, entre aspas, até um certo ponto, de um piloto que ele chegou à Fórmula 1 com ninguém dando nada para ele, estava na Fórmula 2 de maneira tímida, foi para a Fórmula 1 no lugar do Sargent, conseguiu um bom desempenho nas primeiras corridas, aí houve aquele bafafá em cima dele, de que vai para a Red Bull, todos aqueles rumores, né, de que continuaria na Fórmula 1 como titular em 2025, então acho que ele empolgou um pouco, né, tentou mostrar muito serviço ali, para mostrar que merecia uma vaga no próximo ano, e acabou cometendo alguns erros, mas não deixa de ser Ô, uma Vicente, surpresa. desculpa te interromper. Posso até fazer uma pergunta para você, então? Você falou do Passa. Colapinto, que foi uma surpresa tal. E aí fica uma pergunta. Você acha que quando ele entra ali na Williams e encara de frente o álbum nas primeiras corridas, o álbum sentiu muito isso e acabou sendo também uma certa surpresa negativa? Então, quando ele chega na Williams ali, ele sobe um pouco o sarrafo.
ele dificulta a vida do Albon, que estava tendo uma vida muito fácil com o Logan Sargent, que não conseguia entregar nenhum tipo de resultado. E aí fica nítido que nas primeiras corridas ali o Albon sentiu realmente essa pressão de um novato que realmente chegou, já surpreendeu e estava até conseguindo somar pontos, né, diferente do que ele tinha antes. Então, acho que o Albon também chega com uma surpresa negativa nesse ponto, porque realmente o Albon, ele até entraria como algo negativo no ano de maneira geral, porque não entregou os mesmos resultados do ano passado de crédito ao álbum, porque a Williams não evoluiu tanto assim em 2024. Né? No ano passado, o James Vowles disse que a temporada seria ruim, que é um momento de transição da Williams, então ele já esperava uma temporada pior, mas o Alexander Albon também não teve um bom desempenho, também sofreu alguns acidentes. Vale lembrar que o Sargent ficou fora do GP da Austrália porque o Albon bateu durante o treino livre, então em São Paulo também ele bateu o carro, se não me engano foram 2 oportunidades, né? E não conseguiu nem ir para a corrida ali porque ficou muito destruído o carro. Então o Albon também entraria como piloto com uma surpresa ruim nessa temporada, porque realmente ele sentiu a pressão de um piloto competitivo e muita gente na época que o Colapinto subiu ali chegou a questionar o Albon, né? Disse, o Albon não é tudo isso porque ele, né, só mostrar um bom desempenho porque tinha um Sargent do lado. Então agora a situação mudou completamente. E o Colapinto, por sua vez, como eu disse, ele surpreendeu porque ninguém esperava que ele apresentou, então entra com uma surpresa positiva. O Hülkenberg eu também coloco uma surpresa positiva, apesar de eu gostar do Hülkenberg como piloto, eu acho que é um piloto que não comete muitos erros, é um piloto constante. E eu vou até emendar, a gente está falando de piloto aqui, mas eu vou botar a Haas como uma surpresa positiva também, que é essa mudança de comando da Haas, né, que saiu o Gunther Steiner, entrou o Komatsu, mudou completamente a equipe, a gente vê realmente que o Steiner não era assim um comandante tão bom, né, já que o Komatsu está conseguindo evoluir o carro, está conseguindo distribuir bem ali, né, os desenvolvimentos da Haas ali internamente. Então, acho que a Haas também tem como surpresa positiva, e aí o Hülkenberg surfa nessa onda da Haas, consegue entregar bons resultados, né, e então também é uma surpresa muito boa. E eu botaria por fim aqui o Gasly, é um piloto que eu gosto também, mas que conseguiu se destacar em alguns momentos em que a Alpine não entregou carro nenhum nessa temporada. A Alpine foi o pior carro do grid no início do ano, começou a evoluir, a crescer ali na metade do ano, e o Gasly foi o principal destaque na parte final, né? Que o Esteban Ocon já estava pensando lá na Haas, em 2025, e o Gasly conseguiu entregar bons resultados, o GP de São Paulo que foi ao pódio com o próprio Ocon. Então, o Gasly, eu coloco também como uma surpresa positiva nessa temporada, porque ele conseguiu extrair da Alpine aquilo que a equipe tinha a oferecer a ele. Pois é. Então, assim, ó, a gente está aqui dando nossos palpites, nossas opiniões, né, Vicente, eu, mas vocês aqui nos comentários também podem falar quem vocês acham que foi uma decepção na temporada, que não andou tão bem, qual foi a grande surpresa, quem foi o grande destaque positivo da Fórmula 1 em 2024, deixa aqui nos comentários que a gente adora saber. Sempre sejam respeitosos, por favor, ainda mais hoje que é Natal, pelo amor de Deus, gente. Então, sempre sejam respeitosos aqui nos comentários, que a gente gosta de ler a opinião de vocês. Muitas vezes rolam algumas polêmicas nos comentários, é divertido acompanhar. Então, deixa aqui que a gente vai ler tudo depois. Vicente, a gente teve um ano longo. Falar das coisas boas é uma coisa mais difícil, né? Porque a gente teve 7 pilotos vencendo 2 ou mais corridas na Fórmula 1. Nós tivemos 7, né? É isso, né? Só o Pérez que não fez. Que bom, é o Pérez. Mas de resto, a gente teve Verstappen, Norris, Piastri, Sainz, Leclerc, Hamilton e Russell. 7 pilotos. Então, temos destaques positivos aí de pelo menos 7 pilotos. Falar do campeão é um pouco chovendo molhado, né? É uma coisa mais simples. Ainda mais que fez o Verstappen na segunda parte da temporada, sem ter o melhor carro, no braço mesmo ali, é louvável. Mostra realmente que ele é não só o melhor piloto dessa atual geração, como talvez um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Por isso conquistou o 4º título mundial. É uma coisa mais... É quase uma coisa unânime, né? A gente falar do Verstappen hoje é uma coisa quase que unânime, como foi há um tempo falar do Hamilton, do Vettel, de Schumacher, etc. Mas a gente teve também o Norris brigando pelo título, andando bem, conseguindo a primeira vitória. O Piastri andou bem, desafiou o Norris em alguns momentos. Tivemos o Leclerc ganhando em Mônaco e em Monza, né, na casa dele, na casa da Ferrari. Então a gente teve um ano, o Sainz ganhando depois de fazer a cirurgia. A gente teve um ano de muitos destaques positivos na Fórmula 1, de muitas coisas boas. E você colocaria assim como um piloto bom, ou os pilotos que para você foram muito bem em 2024?
Olha, desses 7 que venceram corridas, eu acho que todos eles passaram por altos e baixos, como você bem comentou aqui. O Verstappen, eu acho que nem vale ficar, né, chovendo no molhado, né, falando muito dele, mas é uma surpresa, surpresa não, é um ponto muito positivo que ele realmente venceu no braço. A Red Bull não tinha o melhor carro durante boa parte da temporada e mesmo assim não deixou o Norris chegar até ele na pontuação. Sempre teve uma vantagem muito considerável ali em relação ao Norris ou aos rivais que vinham atrás. Essa diferença caía cada corrida 4 pontos, 5 pontos, aí na outra corrida ele aumentava para 10 pontos de novo, né, mais 10 pontos. Então ele sempre manteve uma distância muito segura ali. O GP de São Paulo foi uma das apresentações mais incríveis de qualquer piloto na história da Fórmula 1. Aquela vitória dele em Interlagos, debaixo de chuva, largando em 17º. Então o Verstappen, eu acho que até nem adianta ficar falando muito sobre ele aqui, que todo mundo sabe do talento que ele tem e o que ele fez nessa temporada. Realmente mereceu levar o título, porque extraiu da Red Bull muito mais do que a Red Bull tinha a oferecer em determinados momentos. Dos demais pilotos, comentamos já sobre o Norris aqui. Eu acho que ele também entra como um ponto positivo por ter conseguido 4 vitórias nessa temporada, ter vencido a primeira, ter vencido algumas vezes com vantagens consideráveis sobre o Verstappen, com mais de 20 segundos, ou seja, ele soube lidar muito bem com a McLaren em muitos momentos ali, apesar de, como a gente já disse, ter errado também em algumas oportunidades. O Piastri é um piloto que eu gosto muito, mas, assim, é um ponto positivo, mas também me decepcionou até certo sentido, porque eu esperava mais dele em determinado momento com a McLaren, um carro que tinha. Eu acho que ele poderia ter aproximado um pouco mais de Lando Norris ali, mas também teve vitórias muito boas na Hungria, daquela maneira meio polêmica ali da McLaren, que fez um undercut em cima do seu próprio piloto, mas no Azerbaijão foi muito bem também contra o Leclerc. E o Leclerc, eu acho que desses pilotos que não foram campeões, é o que mais me chama a atenção, porque é um piloto talentoso e ele perdeu o desempenho no momento que a Ferrari perdeu o desempenho. Então, acho que os resultados ruins que ele conquistou entre o GP do Canadá ali, né, após o GP da Espanha também, é mais por culpa da Ferrari do que uma queda do próprio desempenho. Se a gente for pegar os momentos que a Ferrari tinha um carro bom, Leclerc sempre terminou no top 5, top 4, um piloto muito constante, sempre chegava ali próximo ao pódio, sempre, né, era uma ameaça, né, aos pilotos que estavam brigando pela vitória. O GP da Itália foi uma surpresa, porque todo mundo apostava na McLaren vencedora, largando na frente ali com o Norris e o Piastri, e o Leclerc conseguiu aquela estratégia dele, né, de Mônica parada, né, ter um dos melhores desempenhos da carreira dele na Fórmula 1. Então, acho que o Leclerc é um piloto que, se a Ferrari continuar em 2025 entregando um carro com desempenho mais constante, né, sem cair muito com qualquer atualização que faça, é um piloto que, para mim, na minha opinião, entraria tranquilamente numa briga pelo título. Então, é um piloto que eu destaco muito aí com o Leclerc. O Sainz também é um piloto que não é tão extraordinário, mas teve uma temporada também constante. Acabou ficando sobrando aí, né? Depois que a Ferrari, né, despejou ele para ficar com o Lewis Hamilton e vai para a Williams em 2025. Então, mas em 2024 mostrou bons desempenhos também. E a dupla da Mercedes, que também entra um pouco naquela questão, né, de que, para mim, o George Russell foi um ponto positivo, que é um piloto que eu também gosto muito, e sempre que a Mercedes tem um carro bom, ele consegue entregar bons resultados. E o Hamilton, que é aquele incógnita, né, que a gente teve em 2024, porque desde o momento que a gente ficou sabendo que ele sairia para a Ferrari, a gente sabia que não poderia esperar muita coisa do Hamilton em 2024. Ele ia estar pensando já no futuro, e aí a Mercedes também não entregou um carro digno ali na maior parte da temporada para ele tentar fazer qualquer outra coisa. Mas a vitória no GP da Inglaterra, por exemplo, foi uma vitória histórica, né? Ele quebrou um jejum de quase 3 anos, teve um desempenho fantástico ali naquele chove-para em Silverstone, e é um piloto que também se despediu da Mercedes em alta com o GP de Abu Dhabi, largando lá de trás, conseguiu chegar na 4ª posição ali. Então, assim, esses pilotos que venceram, todos, para mim, têm pontos positivos e algumas baixas na temporada, mas eu acho que são coisas normais de uma temporada que foi bastante equilibrada, como foi essa temporada 2024 da Fórmula 1. Eu acho muito difícil, em um ano tão competitivo, qualquer piloto ficar no topo o tempo inteiro. Ele vai errar, ele vai cometer algum erro, vai cair algumas posições, vai ter uma corrida pior, outra melhor. Então, acho que são variações, assim, oscilações que são normais. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que todos têm um destaque importante em 2024, com exceção, né, como você bem diz, o Sérgio Pérez, que foi o único piloto do top 4 que não venceu nenhuma corrida. Então, desses 7 vencedores, eu acho que entra como ponto positivo, todos eles. E alguns outros pilotos também, como a gente já mencionou aqui, o Hülkenberg e outros, né, o Gasly, e também entram nessa onda aí de pilotos que chamaram a atenção em 2024. Muito bem, a gente está aqui falando da temporada 2024. Agora eu vou te colocar numa roubada, tá, Vicente? Desculpa, mas eu vou te colocar numa roubada. A gente está falando de 2024, algo que a gente já viu, algo que a gente já assistiu. Mas se você tivesse que fazer um exercício de futurologia
e pensar em 2025, e você diria que vai ser a grande surpresa positiva e a surpresa negativa da Fórmula 1? Olha, vamos lá, olhando para o futuro, para 2025, que pode vir a acontecer, é uma pergunta muito difícil, realmente, porque a gente não sabe como cada equipe vai começar, né? Se é, sei lá, talvez a Ferrari já disse que vai com um carro 99% diferente, então a gente não sabe se vai ser algo bom ou algo ruim. Se for algo bom, por exemplo, eu aposto muito no Leclerc, como eu já bem mencionei aqui, fazendo algumas, né, aprontando algumas na próxima temporada para cima do Verstappen, que é um piloto que eu acho que é o único ali que não abre a porta para o Verstappen. Lembra de São Paulo que ele fechou ali, foi o único que não foi ultrapassado pelo Verstappen, só perdeu a posição quando foi aos boxes. Então eu aposto muito no Leclerc, se a Ferrari continuar nesse bom desempenho. Eu acho que o Hamilton também tem esse potencial, claro que nunca pode ser descartado, apesar de eu ainda ver o Leclerc para o ano que vem com uma vantagem sobre o Hamilton. Claro que, né, tem alguns fatores que entram em jogo aí, mas eu apostaria no Leclerc. E a Red Bull, eu acho que, cara, a Red Bull é uma questão complicada, porque ela caiu de desempenho e não mostrou a melhor de desempenho ao longo do ano, né? Continuou meio no mesmo patamar ali de terceira força, segunda força, algumas corridas, não conseguiu replicar aquela força que ela teve no início do ano. Mas o Verstappen nunca pode ser descartado, mas ele terá muito mais dificuldade em 2025, começando todo mundo do zero, se a Red Bull não der uma virada aí, né, de página, já que é o primeiro carro sem o Adrian Newey colaborar com a Red Bull, então a gente também não sabe o que esperar. E a McLaren eu vejo como uma potencial ponto negativo, para ser sincero, porque a McLaren decepcionou muita gente, como a gente diz aqui, venceu o campeonato e tudo mais, mas, poxa, a gente criticou muito a McLaren por alguns erros bobos que ela cometeu ao longo da temporada, e são erros que em 2025 não vão ser perdoados, porque se a Ferrari e a Red Bull, talvez a Mercedes, melhorarem, eu acho que são erros que a McLaren vai pagar muito mais caro em 2025, então eles têm que evoluir, têm que melhorar, mas, vamos lá, potencial surpresa, a Ferrari com o Leclerc, e potencial decepção a McLaren. Vou botar a McLaren de maneira geral ali, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Só para eu dar meus 2 centavos, porque eu adoro dar um pitaco, e depois vocês podem me cobrar, eu acho que a grande surpresa vai ser uma reação da Red Bull. Eu acho que a Red Bull vai vir mordida em 2025 e vai querer mostrar muito mais do que fez nessa segunda metade de 2024. E eu estou muito ansioso, porque eu acho que a McLaren também tende a ser uma decepção, porque Piastri e Norris ali vão se estranhar, então tem uma grande chance de dar bagunça aquilo ali. Óbvio, eu poderia falar que a decepção ali vai ser, sei lá, o Jack Durham, mas aí era muito fácil, então vou. O Kimi Antonelli eu tô curioso, porque eu acho que tende a ser uma decepção também na Fórmula 1. Mas a gente já falou de 2024, fizemos o exercício para 2025, num estilo Márcio Bernardes, para quem era que é saudosista aqui do rádio paulista, né? Márcio Bernardes, que tinha o péssimo regular, bom ou ótimo depois dos jogos. Pô, adorava isso. Quem também acompanhou, comente aí. Eu adorava ver as análises dos comentaristas na rádio depois dos jogos. Bom, é isso. E a gente tem, antes da gente se despedir, clima natalino e tudo mais, mas antes da gente se despedir, é bom a gente lembrar que lançamos nosso clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para eles, só para os assinantes, tá? Um clube de descontos que oferece muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, artigos esportivos e muito mais. Também temos aulas de inglês, aulas fitness, de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muitas outras vantagens. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela e escolha seu plano. Tem o Pole, o Hat-Trick e o Grand Chelem, esse que tem mais vantagens, é o Grand Chelem. Além disso, ao assinar o plano Hat-Trick e Grand Chelem, você ganhará números do sorteio de R$ 1.000 em barra de ouro. No Hat-Trick você ganha um número da sorte e no Grand Chelem você ganha 2 números. Mas se você ainda não é membro e quer participar do sorteio, só apontar o celular para esse QR Code na tela e comprar uma cota de números para participar. Bom, é isso. Agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam, do Vicente, que está aqui, de Pedro Prado, que está nos bastidores, se rasgando de elogios para o ex-técnico do Santos, Fábio Carilli, que ele pediu para o Papai Noel, mas não foi atendido, infelizmente.
Então, desejo mais uma vez um Feliz Natal a todos, um ótimo 2025 que se aproxima e nos vemos no próximo Paddock Sprint. Até mais.